Olá, eu sou o Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e a aula de hoje é sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor é responsável pela reprodução e, consequentemente, pela manutenção da espécie humana, pois a reprodução sexuada garante a produção de indivíduos com variabilidade genética, mais adaptados e com maiores possibilidades de sobreviverem às pressões seletivas do meio. O sistema reprodutor, ou também chamado sistema genital, é formado por órgãos que constituem o aparelho genital feminino e masculino, que são responsáveis pela produção de gametas e hormônios sexuais secundários. Os gametas são as células responsáveis pela reprodução sexuada. O feminino é o óvulo e o masculino é o espermatozoide. E o sistema reprodutor humano é o que identifica o sexo biológico do indivíduo, o que não está relacionado à sexualidade humana. Nesta aula, vamos ver somente o sistema genital feminino, o qual tem o papel de produzir os gametas femininos, que são os óvulos, fornecer um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permitir a implantação do embrião e fornecer condições para o seu desenvolvimento e executar atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa a sua formação. A parte externa do sistema genital feminino, também conhecida como pudendo feminino, ou na nomenclatura antiga vulva, é constituída por monte do púbis, clitóris, grandes lábios, pequenos lábios e abertura vaginal. Internamente, o sistema genital feminino é constituído por vagina, ovários, tubas uterinas e útero. Nós vamos ver cada um desses componentes. O monte do púbis, ou também conhecido como monte de Vênus, ou popularmente como capô de Fusca, é um pequeno monte de tecido adiposo que está presente na região acima dos órgãos genitais. A região se eleva devido a um acúmulo de gordura sobre ela que protege o osso púbico do impacto durante o coito. O clitóris é um órgão que está localizado acima da abertura vaginal. Ele é constituído por tecido erétil com grande número de terminações nervosas, sensíveis a estímulos e, por isso, tem função muito importante na excitação sexual feminina e pode ser considerado homólogo ao pênis no homem. Os grandes lábios, também chamados de lábios maiores, são duas pregas cutâneas mais externas que os pequenos lábios, revestidas de pelos em sua face mais externa e que recobrem o clitóris. Os pequenos lábios, também chamados de lábios menores, são pregas cutâneas mais internas que os grandes lábios, que não são revestidas de pelos e delimitam a região onde está localizada a abertura vaginal e a abertura da uretra. Na sua face interna estão presentes poros de glândulas lubrificantes, que são chamadas de glândulas de Bartholin ou glândulas vestibulares maiores. A abertura externa do canal vaginal é chamada de abertura vaginal. Em mulheres que não tiveram relações sexuais, ela geralmente se apresenta parcialmente fechada por uma membrana denominada ímen. O ímen pode ter várias formas. Os principais tipos de ímen são o anular, ele é o mais comum, possui uma membrana fina com um orifício no meio. O cribiforme, que é pouco comum, ao invés de apresentar um orifício, ele apresenta vários furinhos por onde passa o fluxo menstrual. O septado, que possui uma pele no meio do seu orifício, o que faz parecer serem dois orifícios. O imperfurado, que é muito raro, nele não há orifício algum e precisa ser rompido por um procedimento cirúrgico para que abra a passagem para o fluxo menstrual. E o complacente, que é o ímen elástico.
Ele dificilmente se rompe e consegue se esticar mais que os outros. E, em alguns casos, essa membrana pode estar ausente. A vagina é um canal muscular e elástico com cerca de 7,5 a 10 centímetros que se estende do útero à vulva. Esse canal é responsável por receber o pênis durante a relação sexual e serve de canal de saída tanto para o fluxo menstrual quanto para o bebê no momento do parto normal. Os ovários são 2 órgãos situados, um em cada lado do útero, abaixo das tubas uterinas. Eles são responsáveis por sintetizar os hormônios sexuais femininos. Nos ovários estão presentes folículos em diferentes estágios de desenvolvimento, os corpos amarelos, que se formam pela regressão dos folículos que liberou seu ovócito secundário, e os corpos álbicans, que é um tecido cicatricial no local de um antigo corpo amarelo. Cada folículo é formado por um ovócito parcialmente desenvolvido e envolto por células foliculares. A cada ciclo ovariano, a parede do folículo maduro é rompida e ocorre a liberação do ovócito. Esse processo é conhecido como ovulação. Esse ovócito secundário, ele segue para as tubas uterinas. Assim como os ovários, as tubas uterinas estão presentes aos pares. Elas possuem aproximadamente 10 centímetros de comprimento e têm como função o transporte do óvulo dos ovários até o útero. E são os locais que ocorrerão a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O útero é um órgão muscular com formato de pera invertida. Ele é constituído por uma parede espessa formada por 3 camadas: o perimétrio, o endométrio e o miométrio. As dimensões do útero não gravídico é de 7,5 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Mas ele apresenta grande capacidade de expansão, conseguindo abrigar o embrião desde o momento que inicia o seu desenvolvimento até o momento do nascimento. Os hormônios do sistema reprodutor feminino são produzidos nas gônadas femininas e também são chamados de gonadotrofinas. Entre 11 a 14 anos, na puberdade, começam a ocorrer as mudanças psicológicas e também fisiológicas no corpo das meninas. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, são os responsáveis por estimular os ovários a produzirem estrógenos e progesterona. O estrogênio é uma classe de hormônios produzidos em maior quantidade pelo sistema reprodutor feminino e em menores quantidades pelo masculino. Dentro da classe dos hormônios estrogênicos, há 3 tipos de substâncias: a estrona, o estradiol e o estriol. Esses hormônios estão diretamente relacionados com o ciclo menstrual. Por isso, sua concentração no corpo aumenta na puberdade, quando o organismo está pronto para menstruar, e diminui na menopausa. Eles são responsáveis pelo estabelecimento de características sexuais secundárias do sexo feminino, como o desenvolvimento dos seios e do quadril, a regulação da gordura corporal e do metabolismo de ossos e o controle da ovulação. A progesterona é um hormônio produzido, a partir da puberdade, pelo corpo amarelo e pela placenta durante a gravidez. Ela estimula as células do embrioblasto a se proliferarem. O embrioblasto é o nome dado ao aglomerado de células que fica na parte interna do blastocisto. A progesterona também garante a fixação do embrião na parede uterina, que é o processo chamado de nidação. E ela também garante a futura formação da placenta. Ela também prepara as mamas para a secreção de leite e é responsável pela continuidade da gravidez,
pois evita a descamação do endométrio, o que levaria a um aborto. A testosterona também é produzida nos ovários, ajudando a promover o crescimento muscular e ósseo. Se as mulheres começarem a ter características tipicamente masculinas, como a voz mais grave e pelos no rosto, podem ser sinais de uma alta produção de testosterona. A ovogênese é o processo que abrange a formação dos gametas femininos nos ovários. Ela tem início ainda no período pré-natal e termina na puberdade. A ovogênese é dividida em 3 períodos: o período germinativo, o período de crescimento e o período de maturação. No período germinativo, as células germinativas aumentam em quantidade por mitoses consecutivas e formam as ovogônias. Essa fase termina por volta do final do primeiro trimestre da gestação, o que significa que, ao nascimento, as meninas já possuem em seus ovários cerca de 400 mil folículos maduros. No período de crescimento, as ovogônias, assim que são formadas, iniciam a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1. O citoplasma aumenta e acumula uma grande quantidade de substâncias nutritivas. Esse depósito é chamado de vitelo e será responsável pela nutrição do embrião durante o seu desenvolvimento. E após o término do período de crescimento, as ovogônias transformam-se em ovócitos primários, que também são chamados de ovócitos de primeira ordem ou ovócitos 1, que também são diploides e permanecem até a puberdade, quando a menina inicia a sua maturidade sexual. O período de maturação inicia-se quando a menina alcança a maturidade sexual. Do total de ovócitos primários, por volta de 1% completarão sua formação em gametas maduros, 1 a cada ciclo menstrual. Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, que foi interrompida na prófase 1, origina 2 células haploides. Uma delas forma o primeiro corpúsculo polar, ou também conhecido como glóbulo polar. E a outra célula, que é grande e rica em vitelo, é o ovócito secundário, também chamado de ovócito de segunda ordem ou ovócito 2. Ao sofrer a segunda divisão da meiose, origina o segundo corpúsculo polar, que também morre em pouco tempo, e o óvulo. A gametogênese feminina é diferente da masculina, pois a divisão meiótica é desigual porque não reparte igualmente o citoplasma entre as células filhas, permitindo que o óvulo formado seja bastante rico em substâncias nutritivas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Quando o endométrio prepara-se para receber o embrião, ele aumenta o seu volume e a quantidade de capilares sanguíneos. Contudo, se não ocorrer a fecundação, essa camada do útero passa por um processo de descamação, onde ocorre a eliminação pela vagina das células do endométrio, além de sangue, devido à grande quantidade de capilares formados nessa camada. Esse processo é denominado de menstruação. A menstruação inicia-se na puberdade, sendo a primeira menstruação chamada de menarca. E ela termina somente quando a mulher entra na menopausa, quando ela para de ovular. A duração de cada ciclo menstrual varia de mulher para mulher, mas ela tem uma média de 28 dias. Do primeiro ao 5º dia do ciclo, ocorre uma queda na concentração de progesterona no sangue, o que leva à descamação e eliminação do endométrio. Portanto, a mulher menstrua. Por isso, essa fase é chamada de menstrual. Do 6º dia ao 11º, a hipófise produz FSH,
que vai estimular os folículos ovarianos, levando à produção de estrógenos que irão estimular a proliferação do endométrio. Por isso, essa fase é chamada de proliferativa, folicular ou estrogênica. Do 12º dia ao 16º, o aumento de LH no sangue estimula a ovulação. Se a mulher tiver um ciclo normal, a ovulação geralmente ocorre no 14º dia após o primeiro dia da menstruação. Do 17º dia ao 28º, a hipófise produz LH, que vai estimular o corpo amarelo, levando à produção de progesterona, que irão estimular o espessamento do endométrio. Por isso, essa fase é chamada de secretora, lútea ou progesterônica. Vamos exercitar? A questão é a seguinte: observe o gráfico abaixo e marque a alternativa correta a respeito da variação desses hormônios durante o ciclo menstrual. Então, aqui no gráfico nós temos a taxa de estrógeno no sangue e a taxa de progesterona no sangue. Então, letra A. O aumento dos níveis de estrógeno está relacionado com a diminuição do endométrio. Letra B. O aumento do índice de estrógeno faz com que ocorra o aumento da secreção de FSH e LH. C. Após a ovulação, ocorre uma diminuição nos níveis de progesterona. E D. Altos níveis de progesterona e estrógeno fazem com que ocorra a liberação do ovócito secundário. Vamos resolver? O aumento dos níveis de estrógeno está relacionado com a proliferação do endométrio. Os altos níveis de estrógeno fazem com que o FSH e LH sejam secretados em grande quantidade, provocando a ovulação. Após a ovulação, ocorre um aumento nos níveis de progesterona e os altos níveis de LH fazem com que ocorra a liberação do ovócito secundário. Então, a letra B é a correta. Obrigado por assistir a aula até o final. Se gostou, siga, curta, comente e compartilhe este vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. Se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula!